Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Bora relembrar no vídeo de hoje quais foram as contratações de jogadores estrangeiros mais caras da história do futebol brasileiro. Só para deixar claro, o que foi levado em consideração para a montagem desta lista foi o preço da negociação divulgado pela imprensa na época da oficialização do negócio. Também é bom destacar que não houve ajuste dos valores para a cotação atual da nossa moeda, beleza? Explicado isso, então bora pro vídeo. Com o aporte financeiro da MSI, na metade de 2005, o Corinthians anunciou a contratação do volante argentino Javier Mascherano, junto ao River Plate, por 9,6 milhões de dólares, o que representou na cotação da época 25 milhões de reais. Com apenas 21 anos, o jogador chegou ao Parque São Jorge, sendo considerado uma das grandes contratações da história do clube. Na época, Mascherano assinou um contrato de 5 anos e fez parte de um elenco recheado de estrelas, que chegou a faturar o título brasileiro de 2005. Porém, sua passagem pelo Alvinegro foi considerada bem discreta. Após algumas polêmicas e uma séria lesão, já em agosto de 2006, quando a parceria entre Corinthians e MSI entrou em crise, o volante argentino deixou o clube brasileiro e foi colocado no West Ham da Inglaterra. Ao todo, ele fez apenas 28 jogos com a camisa alvinegra. Hoje, com 35 anos, Javier Mascherano é jogador do Estudiantes da Argentina. Para reforçar ainda mais o seu meio de campo, em agosto de 2018, o Flamengo foi até a Argentina e trouxe do San Lorenzo o volante Pires da Mota, de 24 anos. A contratação foi considerada de peso, isso porque, para arrancar esse paraguaio do clube argentino, o rubro-negro teve que desembolsar um montante de 25,8 milhões de reais. Apesar do Flamengo ter anunciado na época que a transferência havia custado apenas 11 milhões de reais, o valor de quase 26 foi divulgado no começo de 2019 pela imprensa, através das informações disponíveis no balanço financeiro do clube de 2018. Assim, naquela época, Pires da Mota se tornou o terceiro jogador mais caro da história do Flamengo. Atualmente, com 25 anos, esse volante já soma 51 jogos com a camisa rubro-negra, a maioria saindo do banco de reservas, e ainda tem contrato por lá até dezembro de 2022. Em fevereiro de 2019, o Santos surpreendeu a muitos e por 7 milhões de euros anunciou a contratação do peruano Cristian Cueva, junto ao Krasnodar da Rússia. Levando em consideração a cotação do real na época, o valor representou a bolada de 26 milhões de reais, o que colocou este meia como a segunda contratação mais cara da história do Peixe, ficando apenas atrás do caso de Leandro Damião. A chegada de Cueva para o Santos havia sido um pedido pessoal do treinador Jorge Sampaoli. Por ser um valor tão alto, na negociação ficou acertado que o Santos só começaria a pagar o montante a partir de 2020, dividido ainda em 3 parcelas. Porém, como todos vocês já sabem, Cueva, após apenas 17 jogos, abandonou o Peixe e hoje, de maneira unilateral, acertou um contrato com o Pachuca do México. Com isso, Santos e Krasnodar já entraram na justiça e esperam um desdobramento sobre o caso nos próximos meses. Depois de fazer uma temporada espetacular com a camisa do Atlético Nacional da Colômbia, o atacante Miguel Borja, em fevereiro de 2017, se tornou a contratação mais cara da história do Palmeiras. Com a ajuda da patrocinadora Crefisa, o Verdão pagou ao clube colombiano 10,5 milhões de dólares, que representou na cotação da época 32,7 milhões de reais. Porém, apesar de toda a expectativa para cima do jogador, que tinha apenas 24 anos, ele nunca conseguiu se firmar aqui no Brasil. Mesmo assim, entre 2017 e 2019, Borja participou de 112 jogos pelo clube brasileiro, marcou 36 gols e fez parte da conquista do título brasileiro de 2018. Sem espaço no Palmeiras, nesta temporada de 2020, o atacante foi emprestado ao Júnior Barranquilla da Colômbia. Seu contrato por lá vai até dezembro, mas, segundo a imprensa, há uma cláusula de compra automática no documento. Ela é ativada caso o jogador marque 23 gols na temporada ou seja titular do clube em 73% dos jogos.
Abrindo o top 3, entre as contratações de gringos mais caras do futebol brasileiro, temos Nico Lopes, que em julho de 2016 chegou ao Internacional pela bagatela de 11 milhões de euros, que representou na época 35,8 milhões de reais. O valor foi pago à Udinese da Itália, equipe que era detentora dos direitos econômicos do atleta. E todo o negócio, de acordo com a imprensa, foi viabilizado com o aporte financeiro do Grupo DIS, antigo parceiro colorado em outras contratações. Ao todo, Nico Lopes ficou ligado ao Internacional por praticamente 3 anos e meio. Entre altos e baixos, fez no Colorado um total de 168 jogos, marcou 40 gols e, como título, faturou a Recopa Gaúcha de 2017. Já em dezembro do ano passado, o uruguaio foi vendido ao Tigres do México por 8 milhões de euros, que na cotação da época rendeu 36,5 milhões de reais. Em uma das contratações mais badaladas da história do futebol brasileiro, em dezembro de 2004, o Corinthians ganhou as principais manchetes sul-americanas ao anunciar a contratação do argentino Carlitos Tevez por 22 milhões de dólares. O montante, pago ao Boca Juniors, significou na cotação da época 60,5 milhões de reais. E assim como no caso de Mascherano, foi bancado pela parceira MSI. Aliás, esta foi a primeira contratação feita depois de assinada a parceria do clube brasileiro com este Fundo Internacional de Investimentos. Apesar de ter durado apenas uma temporada e meia, a passagem de Tevez pelo Corinthians ainda é bastante lembrada pela torcida do clube. Ao todo, o atacante fez no alvinegro 76 jogos e marcou 46 gols, além de ter sido peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2005. Ao lado de Mascherano, deixou o timão em agosto de 2006, rumo ao West Ham da Inglaterra. Hoje, aos 36 anos, ele é jogador do Boca Juniors, seu clube de coração. Para finalizar, em janeiro de 2019, o Flamengo quebrou todos os recordes e anunciou a contratação do uruguaio De Arrascaeta por 15 milhões de euros, que na cotação da época representou 63,7 milhões de reais. Ou seja, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro até aquele momento. Revelado pelo Defensor do Uruguai, Arrascaeta havia passado 4 temporadas ligado ao Cruzeiro e no rubro-negro já participou de quase 60 jogos, marcou 18 gols e foi campeão do Campeonato Carioca, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2019. E em 2020 conseguiu ajudar na conquista da Supercopa do Brasil. Atualmente com 25 anos, o meia uruguaio tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. E chegamos ao fim do vídeo, pessoal. Antes que eu esqueça, tá a fim de uma caneca personalizada? Corre lá então no Instagram do nosso parceiro @canecasdetimes e faça o seu pedido. Ah, e se gostou desse vídeo, se inscreva no Gol de Canela. Se possível também, segue a gente no Instagram, é @goldcanela. Até mais!